Bom dia. Me ouve? Não estou te ouvindo. Acho que seu áudio deve estar desligado. Você consegue me ouvir bem? Não estou conseguindo te ouvir. Bom dia, Jéssica. Espera só um momentinho que acho que eu não estou conseguindo ouvir vocês. Olá, bom dia. Bom dia, agora eu estou te ouvindo, Jéssica. Cantídio, você pode falar um bom dia aí para gente? Vocês me ouvem bem? Está dando um eco aí? Para mim tá ótimo, ó. Cantídio, eu continuo sem ouvi-lo. Bom dia, Lívia. Olá, bom dia. Tudo bem? Alô, Tudo bem? alô. Cantídio, parece que agora sim deu certo. Agora deu certo, obrigado. Pessoal, eu sou Marco Antônio, sejam bem-vindos à sessão. Obrigada. Obrigado. E aí, todo mundo está animado para a apresentação? Um Qual animado vai ser a ordem? nervoso. Então, eu não sei se a Érica acho que não chegou ainda, né? A Érica que é da USP aí, eles não estabeleceram uma ordem, a gente pode conversar aqui e ver qual vai ser a ordem. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente combina esses detalhes. Me diga uma coisa, Cantídio, qual é o seu trabalho? Meu trabalho e o da Jéssica, a gente vai apresentar junto. Ah, É sobre legal. PGD na Unilab. Na Unilab? Bacana. E o seu, Lívia? É o Lee Office. Lean Office? Isso. Ok, obrigado. Vocês são de onde, Lívia? Eu sou de Paraupebas, Pará. Paropebas, Pará. Você está perto da COP aí. Não, estou a 800 quilômetros da COP. 800. É Parece que bem, é, parece que é perto, né? Mas é longe pra caramba. de carro tá dando 13 horas, de ônibus 16. É bem distante. Bem distante. E você, Cantídio? Jéssica, Nós somos do Ceará, de Fortaleza. Ceará? Legal. Vou fechar a porta aqui para gente. Um segundo. Pessoal, se vocês quiserem já se organizarem com a apresentação, vocês vão usar slide? Eu vou. Vamos fazer o seguinte, então, para a gente criar uma estrutura, a gente pode fazer pela ordem de chegada aqui, né? Primeiro o Cantídio e a Jéssica, depois você, Lívia. Tá. José Guilherme, está por aí? Bom dia.
Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Érica. Tudo bem? Tudo. Eu sou Marco Antônio aqui da Universidade Federal. A gente vai dividir junto a sessão, certo? Certo. Obrigado pela oportunidade. Nada, imagina. Obrigada a você. Você está fazendo mestrado ou doutorado aí na USP? Não, eu tô fazendo contabilidade, tô fazendo doutorado em contabilidade, mas eu sou da FUCAP. Ah, Não sou da sou da FUCAP. USP. Isso, da FUCAP. Tô fazendo meu Legal. doutorado em contabilidade lá. Ano que vem eu quase. Doutorado em contabilidade. Doutores ou doutoras em contabilidade ainda é uma coisa bem rara na nossa região aqui. Pois é, e eu fiz assim, eu fiz uma troca, né? Porque eu cheguei a me inserir, porque eu sou administradora por formação, né? Então, eu cheguei a tentar o doutorado em administração, mas aí eu vi que não. Aí eu conversando com o meu professor, ele falou: Erika, você tem muita cara de contábeis. Eu falei: tá aí. Aí me aventurei em contábeis, assim. No início foi bem difícil, não é fácil, né? Como as pessoas pensam, não é. Sim, a contabilidade ela é muito complexa. É, a Muito. contabilidade e o doutorado, né? Exatamente. Mas aí, com a ajuda dos colegas, né, tudo, aí eu consegui ir finalizando, graças a Deus, assim. Bacana, Mas já está na etapa final. já vou qualificar ano que vem, meio do ano que vem. Mas os projetos já estão encaminhados, com orientação, tudo, assim. Aí é isso. Legal. Érica, eu estava conversando aqui na relação de trabalhos lá que a gente recebeu, o acesso Uhum, no meu não tem nome, né? Eu não sei se o nome dos autores. E o aí, meu também não. conversando com eles, eu sugeri que a gente fizesse a ordem pela ordem de chegada, né? Então, a Jéssica e o Cantídio primeiro, depois a Lívia. Chegou com a gente aí também o Leonardo, né? Mas eu não estou vendo o Leonardo aqui. Bom Eu tô dia, conseguindo ver. Opa, oi, Leonardo. Oi, querido. tudo bem? Tudo bem? Tá, então vai ser, deixa eu só anotar aqui, vai ser a Jéssica primeiro, Jéssica depois e vai ser, Cantídio. isso, Cantídio, depois vai ser a Lívia e o Leonardo? Não sei se o Não, Leonardo está junto com a Lívia. eu tô sozinha. Eu tô Lívia, sozinho também. depois Leonardo. Tá, e aí qual vai ser o tempo de apresentação, assim? São 15 minutos, né? Vocês estão orientados em relação a isso, né? Sim, O José Guilherme está aí também, né? Bom dia, José Guilherme. Bom dia, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Opa, sim, sim, sim. É um prazer. sim. Prazer. Érica, É, você é da FUCAP, né? Isso, sou. Uma das autoras desse trabalho formou agora no doutorado lá também, a Terezinha. Não sei se você conheceu ela. Não, não tive oportunidade, mas eu vou procurar depois para saber sobre. pessoal, a gente precisa então começar, já está chegando. A gente então combina, né, a apresentação de 15 minutos, eu e a Érica, né, principalmente a Érica, a gente vai controlar o tempo aqui, para depois a gente ter os 30 minutos para conversar sobre os trabalhos. Tudo bem para vocês? Pessoal, eu só vou combinar também mais uma coisa assim que a gente estava fazendo em outras sessões. Quando faltar 5 minutinhos, eu vou sinalizar para vocês. Só que aí, para não interromper a fala de vocês, eu peço, né, vocês vão estar aí olhando a apresentação. Eu vou colocar uma reação de uns foguetes subindo, tá? Aí isso quer sinalizar que faltam 5 minutinhos para acabar a apresentação de vocês, tá? Só para não interromper a fala e o raciocínio de vocês. Perfeito, que sugestão bacana. Em um minutinho a gente começa a sessão. É, a gente vai solicitar depois também, nós vamos colocar aqui no chat, para vocês, ao final da sessão, avaliarem a sessão, tá ok? Só para confirmar, gente, vocês escutam meu áudio, né?
Perfeito. Obrigado. Então, Érica, e os demais participantes aí, Cantídio, Jéssica, José Guilherme, Leonardo, podemos começar então? Então, Jéssica e Cantídio, está com vocês a fala. Olá, bom dia a todos. Todos me ouvem? Sim, Eu estou compartilhando a minha tela, tá aparecendo para todo mundo? tá aparecendo. Então, eu vou começar fazendo a apresentação aqui do nosso artigo. Esse trabalho é uma parceria, uma coautoria entre mim, o meu colega Cantídio, que vai falar daqui a pouquinho, e outros três colegas que são o Sérgio Lima, o Hugo Moraes e o Alexandre Lima. O nosso trabalho é intitulado de Gestão Remota, Racionalização de Recursos e Sustentabilidade Ambiental na Unilab, no período de 2019 a 2014. A gente tentou traçar aqui os antecedentes, desafios e os impactos do PGD nessa universidade. Para contextualizar aqui um pouquinho sobre esse cenário, né, que envolve essa nossa pesquisa, a gente observando o cenário em que as universidades brasileiras, as públicas, né, se inseriam nesse período de restrição orçamentária, de cada vez maior pressão por eficiência administrativa, inovação, de sustentabilidade ambiental, a gente observando o cenário e vendo os desafios enfrentados, né, durante esse percurso, no sentido de racionalização de recursos, de como promover sustentabilidade, também pensar na qualidade e no bem-estar dos servidores. A gente começou o estudo pensando no objetivo de responder quais que eram os impactos do trabalho remoto do PGD sobre a racionalização de recursos e sustentabilidade ambiental na Unilab. O PGD, né, ele surge, ele aparece nesse momento trazendo essa modernização, digamos assim, para a administração pública, se contrapondo ao que antes era a presencialidade, né, era meio que sinônimo de entrega e eficiência, de produtividade, e, na verdade, o PGD apareceu para um pouco desmistificar essa questão da presencialidade, da necessidade de você estar presencialmente no trabalho. Ele vem para trazer métricas de mensuração, né, de desempenho mesmo, de entregas, e aí ele acaba se consolidando como instrumento estratégico de modernização, possibilitando a eficiência, a promoção da qualidade de vida dos servidores, a racionalização de gastos e também se alinhando às agendas de sustentabilidade ambiental. Ô, E, Jéssica, posso te interromper rapidinho? Se tu puder botar claro, para apresentar, porque fica maior a tela para a eu não estou gente. te ouvindo. Não está me escutando? Agora eu estou. Se puder colocar para apresentar, fica melhor, porque fica maior e fica assim. Não tá para apresentar? Eu coloquei para apresentar. Não, aquele botãozinho para apresentar do PowerPoint. É porque não está em tela Ah, é porque cheia. eu abri o PDF aqui. Lá embaixo é o quarto botão, perto do zoom. Do lado direito, Jéssica, lá no finalzinho, tem a tacinha.
Jéssica, mas também se não conseguir, não tem problema, tá tranquilo de Tá ver. muito pequeno? Tá parecendo muito pequeno para você? Não, tá possível de ver, pode seguir, tá? Vamos seguir, Jéssica. Ah, então, continuando aqui sobre contexto, né? Investigado. Esse trabalho é um estudo de caso, né? Como eu falei, na Unilab, que é uma universidade federal que foi criada em 2010, mas que só realmente deu início às atividades em 2011, né? Então, é uma universidade relativamente recente, não tem nem 15 anos de atividade ainda, e ela é marcada pela presença interestadual, né? Ela tem sede no Ceará e tem campus na Bahia, em São Francisco do Conde, e tem como missão principal essa internacionalização entre os países da comunidade de língua portuguesa. O contexto, o período escolhido de análise desse nosso artigo foi 2019 a 2024, justamente para analisar esse momento entre pandemia, que foi o período que foi inserido o trabalho remoto, posteriormente a gente teve um retorno verificou um retorno do gradual, né, dos trabalhos de forma híbrida, logo após aí aquele período de flexibilização da pandemia, e em 2014, realmente, com a implantação do PGD. Então, são 3 períodos que trazem aí as suas características, cada um que a gente vai vendo como que eles impactaram, cada modelo impactou, né, na Unilab. Esse período que a gente escolheu, ele, além de, apesar de uma constante expansão crescente da universidade, ele também foi marcado por uma grande restrição orçamentária, que não é uma realidade que foi observada apenas na Unilab, né? Na verdade, era um contexto mais amplo mesmo nas universidades federais, de corte de gastos e pelas transformações mesmo que foram causadas por conta da pandemia e do funcionamento do teletrabalho, né, do trabalho remoto que foi se instalando ali em 2019 para 2020. Como eu já disse aqui, a transição híbrida, né, que foi marcada pelo retorno gradual às atividades presenciais em 2022 e 2023, e finalmente em 2024, quando o PGD foi institucionalizado. E aí, aqui a gente coletou dados que abrangem as despesas tanto de cunho operacional, como em relação ao consumo de recursos naturais, indicadores de bem-estar, né, institucional dos servidores, para que a gente pudesse realizar uma análise quantitativa dos impactos causados durante esse período, né, das transformações. E o diagnóstico da situação problema aqui, no contexto pré-pandemia, né, em 2019, a universidade adotava um modelo de gestão pouco eficiente, custos elevados com energia, água, a manutenção mesmo da universidade, em contratos de apoio, que era marcado por uma gestão hierarquizada com baixa capacidade de adaptação, né? E a partir desse diagnóstico, verificamos as fragilidades e as oportunidades que foram se apresentando durante o período da pandemia, né? Com um trabalho remoto, na pandemia, a gente verificou que havia uma grande dependência ainda de processos presenciais e da tramitação física de documentos, né? Ainda havia uma grande quantidade na Unilab de processos físicos que ainda não estavam tramitando no sistema
no SEI, né, que é o sistema utilizado na universidade. Então, havia uma necessidade de digitalização para que os trabalhos mesmo pudessem ser mais eficientes e ter maior eficácia. E, a partir disso, a gente visualizou uma potencial economia de recursos por meio do trabalho remoto, né? Conta essencialmente das economias que foram observadas por conta da ausência presencial de servidores na universidade, assim, tanto dos servidores quanto da parte estudantil, né? Toda a universidade foi se adaptando ao trabalho remoto, as aulas também foram ministradas no trabalho remoto. Então, durante a evolução, né, desse modelo, a gente verificou uma ocupação fragmentada e baixa integração do modelo, e uma transição de gestão hierarquizada para uma gestão mais voltada para resultados e uma institucionalização de flexibilidade do trabalho, né, na questão do remoto híbrido, e uma integração entre eficiência operacional e inovação da gestão, né? Os desafios, como a gente falou aqui, de consolidação foi a recomposição de serviços presenciais, para manter o ganho de racionalização, ajustar os contratos e readequar os espaços físicos, também questão da integração de políticas institucionais alinhadas ao PGD, da coleta sistemática de dados para monitoramento dos resultados e da consolidação das práticas eficientes e sustentáveis. E aí, a intervenção desse estudo, ele foi realizado por meio de uma abordagem quantitativa de natureza descritiva, com um estudo de caso único, nesse período que eu já falei, de 2019 a 2024, né, na universidade. E os cortes que a gente conseguiu verificar inicialmente foi o impacto inicial da pandemia em 2019 a 2020, depois a transição do modelo híbrido, né, em 2021 e 2022, e o amadurecimento desse modelo e a implantação do PGD em 2024. As principais fontes de coleta de dados foram por meio de dados orçamentários coletados pelo CIG Brasil, pelos próprios setores, né, administrativos da Unilab. Nós coletamos dados sobre consumo de recursos, através de pesquisa no PLS, e também por meio da plataforma Fala BR, né? As técnicas de análise foram a horizontal, né, para poder verificar durante todo esse período de 2019 a 2024, a vertical com relação à participação percentual e a correlação de metas de sustentabilidade com relação ao PLS, e a consideração de algumas variáveis, como a implementação de uma usina fotovoltaica, que foi essencial na questão de redução de gastos, que o Cantídio vai falar durante os resultados. Cantídio, pode prosseguir. Obrigado, gente. Já agradecendo a todos, a gente vai falar um pouquinho dos resultados obtidos, né? Primeiramente, no recorte de 2019, 2020, que foi quando iniciou o teletrabalho, a implementação do trabalho remoto integral durante a pandemia resultou em reduções expressivas nas despesas de custeio da Unilab. As principais quedas concentram-se em itens diretamente associados à ocupação dos espaços físicos. Então, a gente percebeu, na nossa pesquisa, que itens como alimentação teve uma queda muito grande, porque teve o fechamento dos restaurantes universitários, mas também o auxílio transporte, né? A questão das passagens de locomoção dos veículos institucionais, teve uma diminuição grande também nas despesas, em cerca de 46%, e energia elétrica e água e esgoto
também teve um aumento muito grande de mais de 30%, né? O auxiliar estudantes, que é permanência estudantil, no entanto, teve um aumento por conta das exigências da permanência estudantil, né, para evitar evasão. Então, houve uma economia total do custeio de 11,5% em relação ao orçamento de 2019. Passagem, Tídio, me perdoe atrapalhar, mais 3 ou 4 minutinhos para encerrar, tá? tá bom. Pode passar, Jéssica, por favor. Jéssica, Não sei, não? aqui não passou, não. Começou aqui e agora é ele. Se puder fechar aí, eu tento abrir aqui. Pronto. Em relação à recomposição e expansão dos gastos, foi no fim da pandemia, né, no ano de 2021 para 2022, houve a transição para o modelo híbrido do trabalho e a reabertura gradual dos campi da Unilab, que experimentou um aumento expressivo nas despesas de custeio. Esse período marca a retomada das atividades presenciais e a preparação institucional para a implementação do PGD. Então, houve um retorno um retorno dos gastos, né? O auxílio transporte voltou, a energia elétrica subiu mais de 100%, e houve aumentos também em itens como manutenção dos imóveis, limpeza e conservação, água e esgoto. Aí o contexto era de um retorno gradual das atividades, uma intensificação das atividades administrativas e também um contexto de expansão física da universidade. Ela estava construindo novas edificações, fazendo obras, e nesse período tiveram as discussões preparatórias para a implementação do PGD. O PGD estaria liberado nacionalmente em 2022. Então, houve um aumento total de custeio de 22,9%. Pode passar, Jéssica, por favor. E aí, no nosso terceiro recorte, que é os anos de 2022 a 2024, observa-se o amadurecimento do modelo híbrido de trabalho da Unilab e a consolidação de práticas de gestão orientadas a resultados. E a implementação formal do PGD foi se dar lá em 2024. Esse período marca a transição para maior estabilidade orçamentária, com oscilações reduzidas e melhor controle de despesas. Então, nesse período, a gente consegue observar que aquela oscilação grande deu uma estabilizada em 2024 em vários itens, baixou, continuou baixando, e em alguns deles a gente vai ver que teve ainda valores menores que 2019, que é antes da pandemia. Pode passar, Jéssica, por favor. Então, alguns indicadores também de sustentabilidade e social da qualidade de vida do trabalho. A gente mostra aí principalmente a questão do afastamento de servidores de 2019 a 2024. No gráfico mostra claramente que havia um grande número de afastamento, um adoecimento, né, dos trabalhadores. Na pandemia, com a flexibilidade, com o trabalho remoto, diminuiu, e aquela incerteza que teve nos anos seguintes, dá para ver bem no gráfico aí, nos anos de 22 e 23 em vermelho,
Mas em 2024 a gente percebeu com o PGD institucionalizado, houve uma nova queda. E aí a gente mostra no trabalho vários itens que mostram esses ganhos de sustentabilidade e de qualidade de vida no trabalho. Pode passar, Jéssica. E aqui a gente mostra exatamente um resumo desses ganhos na área da dimensão econômica, ambiental e social. A trajetória de 2019, 2024 demonstra que o teletrabalho e PGD não são apenas adaptações operacionais emergenciais, mas estratégias sustentáveis de modernização, da administração pública que geram valor econômico, ambiental e social. Pode passar, Jéssica, por favor. Então, a gente coloca como contribuição tecnológica e social do trabalho, principalmente que esse estudo oferece ferramentas analíticas e conhecimento empírico para organismos públicos federais na avaliação e implementação de políticas de trabalho remoto e gestão gerencial, em especial em contexto de restrição fiscal. A gente coloca também que o PGD indica, quando bem estruturados, representa estratégias sustentáveis de modernização administrativa, não apenas adaptações emergenciais. E coloca que o PGD não é apenas o teletrabalho, é só uma questão do enfoque dessa pesquisa. Obrigado, gente. Desculpa nos estender. Cantídio, Jéssica, a gente agradece pela apresentação. A gente depois discute, né? Eu peço aos colegas também que assistiram a apresentação que possam contribuir depois com o trabalho. Tá? Não sei se a Érica tem algum comentário. Eu prefiro deixar para o final, professor, Ah, para não atrapalhar. tá. Pessoal, seguimos em frente, então. Estão conseguindo visualizar os slides? Sim, mas está um pouco pequeno, Lívia. Se puder aumentar mais um pouco. Agora está melhor. Bom, tá bom? Tá, eu vou dar início aqui à apresentação. Nosso trabalho é o Lean Office, Inovação em Processos Administrativos. É um estudo de caso na Prefeitura do Sudeste do Estado do Pará. Eu sou aluna de mestrado em administração, fiz os trabalhos junto com a Nicole, somos da UFPA, e o nosso professor foi o Harley Martins. Só me confirme se passou, se está tudo certinho. Não, não está passando? Não, ainda não? Agora sim. Quando eu coloco em tela cheia, ele não passa por algum motivo. Então, eu vou deixar assim, mas dá para vocês visualizarem? Pode seguir, Lívia. Pode Tá. seguir. O conceito de Lean surgiu na década de 80, quando os pesquisadores começaram a estudar referente ao sistema de produção da Toyota, conhecido por sua eficiência e eliminação de desperdícios. A questão do Lean na Toyota vinha dizer que era possível produzir mais com menos recursos, com menos tempo, com menos desperdícios. O Lean Office nasceu desse conceito Lean, que antes era de forma industrial e foi se expandindo para a saúde até que chegou no administrativo, que surgiu o Lean Office, que significa aplicar as práticas enxutas aos processos de escritório administrativo, ou seja, os fluxos de trabalho que envolvem documentos, comunicações internas, aprovações e gestão de informações, tornando o trabalho mais ágil e eficiente, eliminando as etapas desnecessárias, reduzindo prazos e melhorando a comunicação e padronização de rotinas. Quando a gente traz essa abordagem para o setor público, o impacto ainda é mais significativo.
A administração pública, tradicionalmente marcada por processos burocráticos, lentos e muitas vezes redundantes, pode se beneficiar imensamente da aplicação dos princípios do Lean. O Lean Office pode contribuir para desburocratizar os trâmites internos, melhorar os recursos públicos e agilizar o atendimento ao cidadão, tornando os serviços ainda mais acessíveis, transparentes e eficientes. Na literatura, a gente fez uma pesquisa, a gente verificou que dentro da administração pública não é muito utilizado as práticas enxutas. É muito levada ainda em consideração a regra da burocracia. Então, a nossa ideia do estudo foi implantar o Lean Office em uma prefeitura e ver os resultados. Portanto, investigar o Lean Office pode ser aplicado na gestão pública é essencial para promover uma mudança da cultura administrativa, voltada para resultados, eficiência e qualidade. Portanto, esse é o nosso programa de pesquisa. De que forma o Lean Office pode contribuir para a melhoria da eficiência e da qualidade dos processos administrativos na gestão pública? Como objetivo geral, a gente colocou investigar formas de aprimorar a organização dos processos em órgãos públicos por meio da abordagem Lean Office. E como específicos, determinar os principais gargalos e eficiência dos processos administrativos, identificar os princípios e ferramentas práticas enxutas aplicáveis à gestão pública e verificar os impactos da adoção do Lean Office na agilidade, transparência e qualidade dos serviços prestados. Como fundamentação teórica, eu gosto de dar muito ênfase ao princípio da eficiência, que ele está na nossa Constituição, no artigo 37, que desde 1988 já exige resultados com qualidade e economia. Ou seja, ser eficiente é produzir mais com menos recursos. Então, dentro da administração pública, é muito pertinente ver esse desafio por conta da burocracia, do retrabalho, da lentidão processual. E o Lean Thinking, desde 1980, tem um foco na eliminação de desperdícios e melhoria contínua. Aí temos essa transição, como eu falei anteriormente, sobre sair da indústria e vir para o meio administrativo, que nasceu no Lean Office, com o propósito de tornar os processos mais claros, ágeis e orientados a resultados. A aplicação do Lean Office aqui na gestão pública. As ferramentas principais foi o PDCA, que é referente à melhoria contínua, o 5S, organização e padronização, Kanban, gestão visual e Kaizen, agilidade e transparências, e indicadores de melhoria, tempo, produtividade e clareza de processo. Desafios, resistência cultural e falta de capacitação, interferência política, ausência de liderança comprometida, necessidade de diagnósticos e engajamentos coletivos. Quanto à metodologia, a abordagem foi qualitativa, classificação quanto aos objetivos foi exploratória e descritiva, procedimento técnico, um estudo de caso, de natureza aplicada, coleta de dados foi não probabilística por conveniência com servidores públicos através de questionários pelo Google Forms. A análise de dados foi estatística descritiva e análise de conteúdo temática. Quanto aos resultados, primeiramente a pesquisa contou com 54 servidores. A gente fez em Google Forms, encaminhou para uma chefia dentro da prefeitura, que ela foi e encaminhou através de e-mails e WhatsApp para os servidores. E a gente conseguiu abranger bastante áreas dentro da administração. A Secretaria de Educação, de Saúde, Secretaria de Comunicação, de Segurança Pública, membros da Procuradoria, do setor de tecnologia e administração. Ou seja, a gente conseguiu fazer com que a gente coletasse dados de vários setores distintos da prefeitura. Então, a gente considera essa amostra como representativa da realidade institucional. E 26% dos participantes atuam com auxiliares administrativos. Eu sempre gosto de dar ênfase à questão da participação dos auxiliares administrativos, pois muitas das tarefas braçais, questão de burocracias, são eles que executam. Normalmente a chefia passa o comando, mas quem vai fazer a parte documental, dos processos, é o auxiliar administrativo. Mas também a gente teve participação de como coordenadores, gerentes, técnicos e assessores. No gráfico 1, é o tempo de autuação na administração pública. O azul, que tem quase 40%, a gente são servidores que têm mais de 10 anos.
E o amarelo, que tem 26%, arredondando, é de 7 a 10 anos. Ou seja, a maior parte dos servidores que responderam o questionário tem pelo menos 7 anos de serviço na administração pública. E também no gráfico 2, os entre 27,8%, 28% ocupam cargos de liderança. A figura 3 é a percepção do nível de burocracia na administração pública. O cinza representa nível alto e o laranja moderado. Ou seja, mais da metade, uma grande parcela dos servidores, eles percebem que existe muita burocracia na administração pública. E com isso, aplicando o LeanOffice, a gente conseguiu verificar que 66% apontam falhas na comunicação interna como principal gargalo. Outros problemas identificados. Aí vem 50%, ausência de padronização dos processos, 47% excesso de etapas, 45% demora nas aprovações, 24% duplicidade de tarefas. E isso já gera um desperdício de tempo e retrabalho. Quanto ao conhecimento e aplicação do LeanOffice, 56% dizem conhecer o LeanOffice, porém de forma superficial, e aponta a necessidade de capacitação e de disseminação do conceito. Quanto à implementação do LeanOffice nos setores, 34% não houve nenhuma iniciativa de implementação, 28% já ocorreram implantações. Demais não souberam informar, isso que indica uma dificuldade de implementação. Com base nas ferramentas mais utilizadas, 41% falou sobre o 5S, 34% pela gestão de trabalho, o Kanban, o ciclo PDCA, 22%, 24%, Kaizen, 14%, mapeamento de fluxo, 12%, e nenhuma ferramenta utilizada, 22%. Com base também, a gente verificou que os benefícios já observados com o LeanOffice, embora a aplicação ainda esteja no estágio inicial, já há um impacto positivo percebido. Segundo os servidores, 26% notaram maior transparência nas atividades, 24% observaram um aumento na agilidade dos processos, 24% também perceberam melhora na qualidade dos serviços prestados, 46% ainda não perceberam melhorias significativas ou relataram não haver implantação. Como conclusões principais, a pesquisa identificou que a resistência à mudança, falta de capacitação, excesso de burocracia e uma cultura organizacional rígida como princípios desafios. Há também um retrabalho e a falta de clareza nos processos. Por outro lado, algumas práticas dos Lean já estão presentes nos órgãos, como o 5S, gestão visual, trabalho padronizado e Kanban. Os servidores reconhecem as ferramentas utilizadas e apontam benefícios como melhoria no fluxo de processo, redução de tempo, aumento da produtividade, agilidade, transparência e qualidade dos serviços prestados. Eu gosto de dar ênfase referente à resistência à mudança, porque, infelizmente, na gestão pública, quando troca uma gestão, troca um prefeito, acaba que muitos dos cargos de liderança, de coordenação, são substituídos. Então, todo aquele trabalho que já tinha sido feito referente à padronização, aí vem novos processos, não tem a capacitação, tem a questão da perseguição com o concursado. Então, toda essa cultura organizacional dentro de uma administração dificulta muito dificulta e aumenta a burocracia. E quem, nesse caso, acaba sendo prejudicado é o cidadão que precisa dos serviços públicos. Dificuldades encontradas. O estudo enfrentou limitações com o número reduzido de respostas, conhecimento superficial dos participantes sobre o LeanOffice e dificuldade na obtenção de dados mais aprofundados, mesmo com explicações prévias no questionário. Sugestões para as pesquisas futuras. Recomenda-se aprofundar a análise dos impactos do LeanOffice em áreas específicas, como educação, saúde e finanças. Essas 3 secretarias eu gosto de pontuar porque, ao meu ver, são as principais dentro de uma administração, no caso do Poder Executivo, que é a Secretaria de Educação, Saúde, e sem a Secretaria de Finanças, nenhuma das outras vão conseguir estar arcando com suas despesas. Então, como sugestão de pesquisa, a gente sempre aponta essas 3 para fazer um recorte, para verificar como que seria a melhoria dos processos com as práticas do LeanOffice. E é importante também investigar fatores críticos
de sucesso, adaptações à realidade pública, definição de indicadores de desempenho e o papel da liderança e do engajamento institucional na consolidação de práticas do Lean no setor público. A adoção do Lean Office na administração pública deve ocorrer de forma estratégica, priorizando envolvimento de gestores, capacitação contínua de servidores, a criação de um ambiente institucional favorável à inovação, padronização e melhoria contínua dos processos. Ou seja, não basta apenas implantar, é fazer todo o planejamento, o controle, toda a análise, colocar em ação, ver o que deu de errado, corrigir e sempre estar colocando em prática. É uma estratégia contínua para fazer com que melhore a desburocratização da administração pública. E quanto ao envolvimento dos gestores, não adianta só a base estar envolvida, tem que vir de toda a administração, desde os líderes, desde os auxiliares administrativos. É um processo que deve envolver todo mundo. E a questão da criação de um ambiente institucional favorável à inovação. Muitos dos servidores acabam que têm aquela resistência. Eu sempre fiz assim, vou querer manter dessa forma. Então, estar envolvendo e vendo de que forma consegue fazer com que esse servidor esteja aberto às melhorias. E, e é isso aqui nossas referências bibliográficas. E eu deixo aqui uma frase dizendo que não pode haver economia e realizações onde não há eficiência de gestão, honestidade, transparência e ética. E é isso. Obrigada. Lívia, obrigado. A gente discute, então, daqui a pouquinho, ao final das apresentações, tá? Vou só encerrar aqui. Terceira apresentação pela sequência é o José Guilherme, né? É isso, Érica? Vocês que mandam, pode ser eu sim. Se quiserem que o Leonardo vá na frente também. Acho que pode ser você mesmo, José É o Guilherme. Leonardo Eu É o primeiro. Leonardo? Leonardo, Leonardo, eu Isso. perdão. imaginei. Eu imaginei. Perdão, eu estou confundindo aqui. Obrigado. Nada. Só uma coisa, vocês estão ouvindo uma musiquinha no fundo ou não está atrapalhando para vocês? Porque aqui eu consigo falar, mas se não, espero o Zé Tá dando pra Guilherme. ouvir a música, não. Ah, Tá tá, então normal. beleza. Então vou compartilhar aqui. Vocês conseguem ver? Sim, sim. Ah, sim. Então, o nosso trabalho modelo de apoio à decisão para renovação de contrato de serviços com mão de obra exclusiva em uma instituição federal de ensino superior, foi um trabalho fruto de uma disciplina do mestrado profissional de administração da Unifei, né, dos quais aqui os quatro primeiros autores, né, eu, a Adriana, o Marco Aurélio e o Flávio, né, participamos dessa disciplina e tivemos a orientação, né, do professor Renato Lima e, como tem um limite de 5 autores, né, também o professor Fabiano Leal, que também ministrou essa disciplina e contribuiu bastante com a parte do mapeamento de processo que a gente apresenta também. Então, eu vou falar um pouco aqui sobre o contexto desse modelo que a gente desenvolveu, quais são os objetivos que a gente pretendeu trabalhar, uma pincelada sobre o que do referencial teórico, né, sustenta esse trabalho, quais são os procedimentos metodológicos realizados e uma análise de resultados, né, do modelo do processo e detalhe da decisão e do índice de viabilidade de contrato, né, que é o IVC, que é a inovação que a gente propõe, né, nesse trabalho e as conclusões. Então, no contexto, né, então, esse trabalho foca numa questão sobre a terceirização na administração pública, né? Então, foi mencionado o princípio da eficiência, né? Essa modernização do Estado, né, que aconteceu a partir do final dos anos 90, começou-se a implementar mais essa terceirização nos serviços, né? E aí isso permite que as instituições se concentrem mais em suas atividades fins, né, quando ela terceiriza aquelas atividades de limpeza, de vigilância, de apoio administrativo em algumas situações. E,
por outro lado, a gestão de contratos terceirizados, ela exige dos gestores um acompanhamento constante de decisões assertivas, porque envolve um grande risco, riscos trabalhistas, né, e valores acentuados, né? Então, nesse contexto, a decisão de renovar ou não um contrato de serviços terceirizados, né, como a gente usa lá o termo com dedicação exclusiva de mão de obra, é um momento complexo de maior impacto na fiscalização desse contrato. Então, a complexidade, o volume de informações nesse processo de renovação cria a necessidade de ferramentas de apoio para uma decisão mais adequada, né? Então, nesse cenário, qual que é o objetivo? Nossa, então, geral, é propor um modelo de apoio à decisão para avaliar essa renovação dos contratos de prestação de serviços com dedicação de mão de obra exclusiva, né? Isso em uma IFES, né, que é uma instituição federal de ensino superior, né? A gente validou esse modelo aplicando na Universidade Federal de Itajubá, e esse objetivo ele propõe integrar tanto o mapeamento de processos em notação BPMN, quanto a aplicação da teoria da decisão multicritério. Então, de forma específica, né, os objetivos é mapear o processo de fiscalização de contratos, utilizando a metodologia BPMN, identificar quais pontos críticos de decisão estão envolvidos nesse processo, estruturar critérios de decisão, critérios relevantes para tomar de decisão sobre a renovação contratual e, por fim, desenvolver o índice de apoio à decisão, com base na teoria da decisão multicritério, né, especificamente o HP, que é o Analytic Hierarchy Process, né, para viabilizar a viabilidade de renovação dos contratos. Então, o que que sustenta, né, na literatura, tanto de forma teórica e prática, sustenta essa nossa abordagem, né? Então, de um lado, a gente tem a anotação BPMN, né, que é Business Project Management and Notation, que é uma anotação gráfica que representa e padroniza processos organizacionais. Ela é amplamente utilizada hoje em dia, né? A gente vê é, é, na modelagem de processos das instituições públicas e privadas, né? Já é bem comum. Ela facilita a visualização do fluxo de atividades, responsabilidades e pontos críticos dos processos, né? E apoia a melhoria contínua, transparência e alinhamento entre as áreas envolvidas, à medida que se consegue ver, identificar esses gargalos, ver se um processo, o que pode, o que está ocasionando perda de eficiência, demora e outras situações. E o outro ponto são os métodos de tomada de decisão multicritério, né? Então, esses métodos eles são utilizados quando há múltiplos critérios envolvidos em decisões complexas, avaliam as alternativas com base em critérios predefinidos, demandando um sistema para ordenação ou classificação geral das preferências. Então, quando a gente tem múltiplos critérios, decisões complexas, né, como é que a gente vai avaliar se são vários pontos que tem que se considerar numa decisão? Né? E, em específico, né, nos métodos multicritério, a gente tem aqui o HP, né, proposto por Saat, que é um método multicritério que organiza o problema em hierarquias e vai comparando critérios para gerar decisões consistentes e objetivas. Então, ele é estruturado em bases de comparativa entre os critérios, né? Então, sobre os procedimentos metodológicos, a gente propõe aqui uma abordagem qualitativa, aplicada e descritiva, né, a modelagem do processo dos contratos BPMN a partir da experiência de gestores e fiscais da IFES, né, no caso prático aqui a Universidade Federal de Itajubá, essa identificação de pontos críticos, né, da decisão, a definição dos critérios de avaliação da renovação contratual, a aplicação do HP e a validação do modelo por meio da análise de 3 contratos reais da Universidade Federal de Itajubá. Aqui vai estar bem pequeno, né, mas está disponível no artigo. Esse é o modelo do processo, né, que a gente buscou fazer um mapeamento mais geral, né, do que é um processo de fiscalização de contrato na perspectiva de uma instituição pública. Então, a gente tem aqui 3 lanes principais, que uma que envolve o gestor de contrato, né, o fiscal administrativo e o fiscal técnico. O fiscal administrativo tem funções mais, como o próprio nome diz, né, relacionadas à documentação, acompanhamento de trâmites relacionados à documentação do contrato e trâmites administrativos, e o técnico é mais voltado para a execução do contrato, né? Então, aqui está estruturada a decisão. Nesse próximo, a gente traz um detalhe da decisão, então, é um recorte desse processo.
E aqui é o ponto que a gente busca trabalhar com essa inovação do IVC, né? Então, aqui, qual a decisão, essa decisão crucial aqui? Mais ou menos 120 dias antes do fim da vigência do contrato, né, se avalia essa decisão de renovar o contrato. Então, se o contrato foi avaliado aqui como foi considerado como viável, o contrato é renovado e ele volta aqui, né, para execução, esse evento de link. Agora, se ele não é considerado viável, encerra-se o contrato e o contrato é encerrado e realiza-se outra contratação. Então, nesse ponto aqui que a gente propõe, né, o grupo propõe esse indicador, que é, então, o IVC, é o Índice de Viabilidade de Contratos, que é um índice que ele vai utilizar o método HP em 4 critérios. Então, ele considera a vantajosidade econômico-financeira, onde vai do mais alto, né, do 100, o contrato com economia máxima, até o ponto do zero, que é o contrato com economia. Vou até colocar aqui só um instantinho. Que ele analisa aspectos de custo-benefício financeiro da continuidade do contrato em comparação com o preço médio do mercado. Então, ele vai do muito vantajoso, que é o preço contratual 10% abaixo da média de mercado, até o desvantajoso, em escalas, que é o preço contratual mais de 10% acima da média de mercado. Outro critério que foi estabelecido é a avaliação da qualidade do serviço. Então, ele mede o nível de satisfação dos usuários. Então, aqui é considerada a pontuação correspondente ao total da avaliação dos usuários do serviço, né? Outro critério é histórico de penalidades. Ele analisa a frequência e a gravidade de sanções aplicadas à empresa contratada durante a vigência do contrato. Então, ele vai de a pontuação máxima de nenhuma penalidade ou advertência até mais de 3 multas aplicadas em sucessivos critérios. E, por fim, né, o último critério são os indicadores de desempenho. Então, ele analisa o nível de desempenho da empresa frente aos indicadores da medição de resultados estabelecidos no contrato e aferidos ao longo da vigência, né? Então, aqui são aqueles indicadores que na administração federal chama-se de IMR, né, instrumentos de medição de resultados, e também pode ser outros indicadores aqui, dependendo da realidade da organização. Então, diante desses critérios, né, foi utilizada a escala de Saat, que é uma escala comparativa, né, e diversos níveis, para avaliar a importância relativa de cada critério. Então, foram feitas as comparações entre cada um desses critérios, né, pelos especialistas, e depois foi feita uma consolidação geral, a média, né, para poder ponderada para poder se chegar ao resultado geral, e aplicando a teoria do HP, né, normalizando a matriz e aplicando o autovetor, a gente chegou a esses pesos. Então aqui é soma 1, né, todos esses critérios aqui dão soma 1. Então o critério que tem os critérios de maior significância aqui são a avaliação da qualidade do serviço, com cerca de 38% do índice, 36% relacionado à vantajosidade econômico-financeira, e os critérios que são um pouco menos preponderantes são o histórico de penalidades e indicadores de desempenho. Em seguida, foi então aplicado esse índice, né, em contratos reais da Universidade Federal de Itajubá, em que foi estabelecido que uma pontuação que abaixo de 60 seria considerado que indicaria o índice que seria inviável a prorrogação, né? Então isso indicaria para o gestor público essa decisão. Então, no contrato de limpeza e conservação, ele tem aqui um preço abaixo do mercado, 19%, avaliação dos usuários média de 84%, uma multa aplicada nos últimos 12 meses de vigência do contrato, indicador de medição IMR, né, com valor médio de 93%. Então, esse aqui deu um indicador de 80, um IVC de 80,88, indicando que seria viável a prorrogação do contrato.
Outro contrato de serviço de cooperagem de motoristas no campus avançado, né, da universidade. O valor do contrato estava 7% acima da média de mercado, a avaliação do usuário 79%, 4 advertências aplicadas, né, entre 24 e 25, e os IMRs com valor médio de 98%. Esse aqui já deu uma pontuação de 54, indicando então que seria inviável a prorrogação, né? E, por fim, o contrato de limpeza no campus sede, que aí o valor do contrato está dentro da média, a avaliação dos usuários média de 90%, nenhuma advertência ou multa aplicada e indicadores de medição de resultados com valor médio de 100%. Então, esse aqui também indica que é viável a prorrogação. Então, diante disso, quais são as conclusões, né, que se chegou, né, com o trabalho? Que essa integração de BPMN e HP permitiu compreender tanto esse processo mais a fundo, quanto identificar pontos críticos e tornar a decisão mais transparente e baseada em critérios, né? Hoje a gente vive num contexto data-driven, né, que as decisões serem mais voltadas com base em dados, informações objetivas, né, para apoiar a decisão. O índice de viabilidade de contratos mostrou-se útil para padronizar e justificar a decisão de renovar ou encerrar contratos. E também o modelo é adaptável a diferentes contextos, porque o valor do IVC pode ser customizado com base na organização, os critérios podem ser ajustados, né? Aquela avaliação dos especialistas pode ser feita sob outra perspectiva, né? Então, ele permite esses diferentes contextos que permite contribuir para o fortalecimento da gestão contratual e governança pública. Então, é isso, acho que 14 minutos, foi dentro do tempo. Legal, Leonardo. Obrigado pela apresentação, tá? A gente comenta daqui a pouquinho. José Guilherme, fica à vontade, por favor. Ok. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Leonardo, você é auditor também, né? Sim, da Unifei. Aham, Você trabalha com a Terezinha, né? Terezinha, aham. muito bacana, Terezinha. Pena que ela não pôde participar, né, aqui da apresentação também. Depois que eu fui ver que você era auditor também, senão eu tinha comentado com ela aqui. Tá aparecendo para vocês? Sim, sim. Eu Sim. vou colocar na tela inteira, vamos ver se vai dar. Parece que tá dando esse problema, né? Não tá passando em tela inteira, né? Mas vamos tentar, né? Desceu aqui, gente. Pronto. Tentar Foi. passar uma aqui? Passou, né? Normal? Foi. Oi. Ok. Bom, esse trabalho, então, que eu vou apresentar é, na verdade, sobre a gente realizou uma consultoria em 2024, 2025, para apoiar nossa gestão, para elaborar um instrumento da LGPD. E a gente sempre, toda a equipe envolvida, tanto eu quanto a minha chefia, sempre tivemos esse viés acadêmico, né, esse viés científico, e buscamos aplicar isso nesse trabalho e acabou, a gente viu que a gente seguiu as etapas de um artigo, né, de um trabalho acadêmico e resolvemos transformar nesse artigo. Então ele foi escrito por mim, eu sou auditor da UFMG, faço doutorado também em Sociologia na UFMG, junto com a Terezinha Vitória, doutora pela FUCAP, auditora-geral adjunta, professor Otávio Valente Campos, que é doutor pela UFMG e auditor-geral da UFMG atualmente. Seguindo aqui as etapas aí que essa MEAD sugeriu para a gente no artigo, né? Vou passar exatamente as 6 etapas que compõem o template do artigo, né? Falando rapidamente sobre a LGPD, então, essa lei publicada em 2018, né? A gente pode resumir ela em 3 pontos. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, reconhece alguns direitos aos titulares. Ela prevê obrigações para as organizações públicas e privadas, e aqui é que vai ser o nosso foco. E ela prevê sanções em hipótese de descumprimento dessas obrigações. O FMG, então, enquanto controladora de dados pessoais, né, ela vai se submeter a essas obrigações. A FMG ocupa o posto de controlador, né? A LGPD prevê o controlador, o operador e os titulares também de dados, né?
O controlador é aquele que toma as decisões sobre as execuções, sobre o tratamento de dados pessoais. A FMG atua tanto quanto controladora quanto como operadora, né? Ela opera diretamente os dados que ela controla. E só para ter uma ideia do tamanho do tratamento de dados da FMG, a gente conta hoje com mais de 3.000 docentes, um pouco mais de 4.000 técnicos administrativos e mais de 47.000 estudantes. Isso fora os médicos residentes, os aposentados e pensionistas, os pacientes do nosso Hospital das Clínicas, que são o hospital gigante, os visitantes que têm que se cadastrar para poder passar pela catraca, né, os participantes das atividades de extensão, tem os tutores de animais que levam também os animais ao Hospital Veterinário da FMG, enfim, o nosso hall de titulares de dados pessoais com os quais a gente lida é enorme. E para tratar esses inúmeros dados pessoais, a gente tem que seguir uma série de deveres, né? Realizar o tratamento com base nos princípios da LGPD, encontrar uma base legal válida. Um exemplo de base legal é a execução de política pública, né? É a nossa principal base legal identificada. Garantir os direitos dos titulares, adotar medidas de segurança. Um ponto importante, manter registro das operações, é esse ponto que a gente vai focar, nomear o encarregado, comunicar incidentes de segurança e elaborar o relatório de impacto da proteção de dados pessoais especificamente, que se relaciona com essa manutenção de registro das operações. O MGI, né, o Ministério da Gestão e Inovação do Serviço Público, sugere aí um processo de adequação à LGPD, que vai da nomeação ao encarregado até o reporte dos resultados à NPD, né? Não é necessário seguir, esse é um processo muito fluido, na verdade, um vai e volta, né? Um vai e vem, na verdade, e a gente aqui se debruçou especificamente sobre os itens 6, que é o inventário de dados pessoais, e 10, que é o relatório de impacto da proteção de dados pessoais. Eu vou mostrar para vocês como que a gente chegou nesses objetivos. Antes de tudo, falar então sobre o diagnóstico da situação, um problema que a gente encontrou na UFMG, mais precisamente o nosso nível de maturidade em relação às medidas de adequação à LGPD. O TCU, em 2021, realizou um diagnóstico sobre as centenas de organizações públicas, né? Mais de 385 instituições, aplicou um questionário de autoavaliação para entender as medidas de adequação LGPD adotadas por essas instituições. A FMG, à época, tirou uma nota muito baixa, 0,23, o que deu à FMG um grau inicial de adequação. Os graus são inexpressivo, inicial, intermediário e avançado. A média das instituições também foi inicial, mas porém com uma nota um pouco mais alta, 0,35. Então, na época, ainda era incipiente então, a adequação das instituições públicas LGPD, e da FMG era ainda abaixo da média. Um outro diagnóstico importante foi o diagnóstico elaborado pela própria Auditoria Geral. No ano de 2023, a gente fez um trabalho junto à Alta Gestão e a gente identificou, entre outros tópicos, a ausência de inventário de dados pessoais da FMG, a ausência de programa de governança em privacidade e a ausência de um programa de conscientização e treinamento de pessoas. A gente consolidou essas informações em uma nota técnica enviada à alta administração. Diante disso, surge essa necessidade de intervir nesse cenário, né, para poder apoiar, em certa parte, a FMG nesse processo de adequação. E aí, como é que isso foi tratado na FMG? A gente tinha que se adequar a diversos tópicos da LGPD. E a gente faz isso um a um, não adianta querer abraçar o mundo de uma vez. Diante disso, a encarregada de dados pessoais da FMG, a professora Jonas Ziller, acionou a gente. Ela entendeu que a gente tinha uma expertise muito grande em LGPD a partir desse trabalho realizado em 2023. E aí, em 2024, eles nos acionaram solicitando uma consultoria, um serviço consultivo para que a gente atendesse alguns pontos específicos da LGPD. Mais precisamente, a elaboração do inventário de dados pessoais e o relatório de impacto, a proteção de dados pessoais. Então, a gente iniciou um trabalho de consultoria do tipo assessoria e facilitação. Durante a realização desse trabalho, os principais desafios que a gente encontrou foi a grande quantidade e variedade de processos com tratamento de dados pessoais, como eu falei anteriormente. Vai desde o nosso processo FIM, que é o aluno ingressando via SISU num curso de graduação,
até o tratamento de dados pessoais de um tutor que leva seu animal ali no hospital veterinário, né? Passa por muita coisa, tem os aposentados, os pensionistas, tem os técnicos, etc. A ausência de uma avaliação prévia de riscos dos processos, né? A gente não tem mapeados previamente os riscos que envolvem cada processo, então a auditoria teve que, a partir da formação de processo piloto, avaliar os riscos desses projetos, e a limitada disponibilidade de mão de obra. Foi designado para esse trabalho, além da chefia, né? Na auditoria eu fui designado, e na administração, na gestão foi designada uma servidora. Então, 2 pessoas ficaram responsáveis por conduzir esses trabalhos de consultoria. Então, desenvolvemos, então, para cumprir esses objetivos, a gente desenvolveu uma metodologia. O primeiro objetivo nosso era elaborar inventários de dados pessoais. Então, o que a gente fez? A gente formou um projeto piloto ali com projetos prioritários, a partir de reuniões junto à gestão, e iniciamos aí uma série de medidas, como análise documental. A gente começou a tentar mapear os fluxos, né, ver se tinha processos mapeados, se não tivesse, mapear eles, reunir junto aos donos dos produtos, né, para apoiar eles nesse processo de preenchimento dos inventários de dados pessoais, preencher esses templates junto aos responsáveis, aos donos do produto, né, e revisar e compilar as informações dadas, né. O inventário de dados pessoais é uma planilha no Excel. Eu não posso compartilhar ele aqui, porque ele é informação de segurança da informação da FMG, né? Enfim, a gente apoiou esse processo de preenchimento. Em seguida, com base nesse inventário de dados pessoais, a gente inicia a elaboração dos relatórios de impacto, também por meio de análise documental, avaliação do nível de risco, identificação dos controles implementados, né? E a partir disso a gente vai chegando ao risco residual e propondo aí, vendo aí a necessidade de novos controles. E o outro objetivo, né, um objetivo que surgiu, nem foi a encarregada que solicitou, mas a gente percebeu a necessidade de elaborar uma metodologia, né, um fluxo que fosse aplicável posteriormente em caso de ampliação desse trabalho. Agora a gente fez um projeto piloto, mas a FMG tem centenas de processos para relatoriar ainda. Então a gente desenvolveu um fluxo a partir dessa expertise adquirida para poder dar continuidade a esse trabalho posteriormente. Provavelmente a gente deve continuar esse trabalho no próximo ano. A gente acabou de concluir os primeiros relatórios de impacto. As etapas desse trabalho, então, foram planejamento, execução e comunicação dos resultados, né? A gente se reuniu várias vezes com a gestão para definir os processos prioritários. Depois da execução, a gente atuou principalmente na facilitação do preenchimento desses inventários. No relatório de impacto, a gente atuou mais na escrita mesmo, na avaliação de riscos, foi mais mão na massa. E a comunicação dos resultados se deu por meio de 2 relatórios de consultoria e por meio também de uma reunião junto ao grupo de trabalho em LGPD da UFMG. E os produtos que a gente obteve a partir desse trabalho, né, aqui já em resultados obtidos, foram 8 inventários de dados pessoais, 4 relatórios de impacto, um fluxo para elaboração de DPs e RPDs, que vai facilitar muito o trabalho a partir do próximo ano, e uma lista de processos com o tratamento de dados pessoais de alto risco para posterior expansão do trabalho. Ou seja, a gente realizou um projeto piloto. A partir do projeto piloto, a gente já entregou os primeiros produtos, não foi só no campo da teoria. Elaboramos um fluxo para continuar esse trabalho, para qualquer processo que seja identificado como prioritário, e a gente já identificou os processos prioritários também. Então, a gente já identificou os processos a serem mapeados posteriormente e como fazê-los, né? Aqui estão os 8 processos que a gente relatoriou, que a gente fez o inventário. O processo são os nossos processos que mais, digamos assim, mais ensejam aí o recebimento de dados pessoais, que é a seleção de alunos via SISU, os processos seletivos do nosso colégio técnico, do nosso centro pedagógico, do nosso vestibular de habilidades, né, para os cursos de música, teatro, etc. O processo seletivo do nosso teatro universitário, a admissão de servidores técnicos e de servidores docentes, e o processo de acompanhamento pedagógico, né, para pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais. Esses 8 inventários foram consolidados em 4 relatórios de impacto, um para cada responsável, né? Por exemplo, a COPEV, a Comissão Permanente Vestibular, é responsável por 4 processos inventariados. A gente fez um relatório apenas para esses 4 processos, já que os controles são iguais. Aqui a gente coloca também o motivo da inclusão em projeto piloto, mas em síntese são processos que tratam muitos dados pessoais, de um grande número de titulares, e muitas vezes envolvem também dados pessoais de crianças e adolescentes, que são considerados dados sensíveis pela LGPD.
O outro produto nosso foi esse fluxo, né? Feito também, acredito que o Leonardo também tenha usado o Visage, né? Que é um software gratuito para modelagem de processos via BPMN, né? A gente pretende replicar a partir do ano que vem esse fluxo para fazer novos inventários e relatórios conforme a gestão for definindo as prioridades, né? E em relação às contribuições tecnológicos sociais, nossa principal contribuição foi apoiar a implementação de 2 controles previstos no Programa de Privacidade e Segurança da Informação, que é o controle 19, inventário e mapeamento, e o controle 30, avaliação de impacto, monitoramento e auditoria. Um outro ponto importante é que mensagem do Teams aqui. Em 2025, o TCU fez uma nova avaliação e a gente subiu de nível inicial para o intermediário. Portanto, não é possível dizer ainda que isso se deu em razão desse trabalho. Seria preciso um outro estudo para identificar essa questão. Então, agradecer a organização aqui do SEMEAD, professor Marco Antônio, Érica, e os outros participantes também. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muita gente das UFs aí para compartilhar seus trabalhos. Eu vou encerrar o compartilhamento aqui. José Guilherme, obrigado, querido. Pessoal, a gente agradece vocês todos e todas pela apresentação dos trabalhos. A gente vai abrir agora para conversar um pouquinho, né? A gente conseguiu aí, avançou um pouquinho nas apresentações 6 minutos, mas acho que a gente está com um saldo bom ainda de 24 minutos para conversar. E aí, como é modelo do SEMEAD, né? Está aberto para todo mundo falar, para todo mundo conversar sobre todos os trabalhos, né? Érica, você fica à vontade para conduzir também o processo, tá? Eu vou começar fazendo um comentário rápido, né, sobre o primeiro trabalho da Jéssica e do Cantídio, sobre a Unilab e sobre o PGD, né? Eu não sei, eu acho que aqui todo mundo está sob tutela do PGD, eu não sei se a Lívia é servidora pública também. A Érica, você também é servidora pública, não? Eu sou diretor de uma unidade da UFMS, né, numa cidade chamada Naviraí, e a gente está com PGD. E aí até orientei um trabalho sobre PGD no começo do nosso mestrado profissional aqui, logo que a gente começou a pandemia, e foi por curiosidade, né? Quer dizer, uma curiosidade é que esse trabalho não foi pensado por conta da pandemia. O aluno estava pensando PGD mesmo, desculpa, trabalho remoto, e veio a pandemia. E a gente fez um trabalho de uma forma específica. Logo depois da pandemia também a gente começou a trabalhar com PGD aqui em 2022. E aí o que é muito comum que eu tenho visto agora é que todo mundo trabalha o PGD do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. Que custos eu reduzo em termos de energia? E isso ficou muito claro no trabalho de vocês. E eu tenho uma preocupação como gestor aqui, que é a dificuldade que a gente tem de encontrar trabalhos que discutam outros processos. Tem uma questão ali no trabalho de vocês que apareceu que achei bem interessante da redução já nesse último estágio, né, daqueles 3 que vocês avaliaram, dos problemas de saúde associados ao PGD. E aí uma questão que me pareceu bem interessante, eu acho que faltam trabalhos que avaliem 2 coisas que eu acho que são importantes. A primeira delas é como eu controlo os resultados do PGD, como que esses indicadores podem ser avaliados, como é que eles podem ser pensados e avaliados em termos de resultado, né? Eu sei que não era uma ideia do trabalho de vocês, mas como vocês colocaram ali a redução do impacto na saúde também, né? Eu acho que é uma questão importante para se colocar aqui para vocês, para discussão. E uma segunda questão que eu acho que o PGD suscita vocês estão acompanhando a reforma administrativa, né? Ou pelo menos a proposta de reforma administrativa. E aí a proposta propõe a redução para apenas um dia, né? 20% das possibilidades de PGD durante a semana. Então, acho que é uma questão que eu acho que vocês não era interesse de vocês avaliarem, mas me ficou uma dúvida no trabalho, né? A redução nesse modelo híbrido aí, ela compensou do ponto de vista ambiental.
essa é uma questão que eu queria colocar para vocês, mas a gente segue. Fiquem à vontade para comentar, Érica, todo mundo que acompanhou o trabalho. Ah, e a Terezinha queria saber se você já apresentou aí, viu, Zé Guilherme? Apareceu aí não, apareceu uma Ah, sim. mensagem. Aham, eu estou conversando com ela aqui. Pessoal, não sei se vocês querem fazer algum comentário em relação ao trabalho da Jéssica e do Cantídio. Olá, pessoal. Bom dia mais uma vez. Então, com relação ao trabalho deles, eu queria saber, puxando nessa questão aí dos indicadores que o professor Marco Antônio trouxe, se já tem algum indicador consolidado, como é que vocês fazem, né? é, se vocês têm algum tipo de guia que indicam vocês para formulação de indicadores futuros, como é que é feito esse processo? Posso aproveitar e já entrar no contexto aqui, porque tá dentro disso que o Marco Antônio e a Érica colocaram. Porque, inclusive, eu sou participante do PGD e trabalhei recentemente numa auditoria sobre o PGD, né, aqui na universidade. E muito interessante o trabalho que ele aborda justamente essa questão de sustentabilidade, né, da queda de absenteísmo, né, com o PGD. E aí é uma perspectiva que eu vou até compartilhar aqui na universidade e traz essa visão muito do benefício para o servidor, para a comunidade, para a saúde do servidor, que é fundamental. Mas justamente nisso que o Marco Antônio perguntou também, o aspecto do desempenho, né? Porque é programa de gestão e desempenho, porque foi um ponto que a gente identificou aqui na auditoria. A questão da entrega, do valor gerado do PGD, que é aquilo que vai fazer o PGD ganhar a sociedade, né? O que melhorou na gestão pública. Vocês têm acompanhado, isso tem sido uma discussão na universidade, na Unilab, né? Mas é bem interessante e parabéns pelo trabalho. Essa questão da avaliação, monitoramento, os indicadores que todos falaram, realmente é um ponto que é essencial. O PGD lá na Unilab, ele, como a gente colocou, começou apenas em 2024, então o que se diz é que o PGD não é uma coisa, ele está engatinhando, né? É um programa de gestão e gestão gerencial, uma mudança na cultura organizacional, né, da universidade. Então, essa questão dos avaliadores, ela é essencial, os indicadores, o monitoramento é essencial para a permanência do programa, né? E isso realmente a gente não encontrou muito com o que compartilhar. Então, a gente fez análise de dados quantitativos que a gente conseguiu olhando os objetivos do PGD em si, que os objetivos eles falam na retenção de talentos, falam de sustentabilidade, né? Fala na qualidade de vida dos trabalhadores, né, dos servidores. Então a gente procurou pegar esses dados quantitativos, mas a questão realmente indicadores, avaliadores de uma maneira mais gerencial, a gente realmente não conseguiu buscar. Legal, obrigado, Leonardo, eu acho que essa é uma questão interessante, né, de avaliação do PGD. A gente também está com 2 anos, o Cantídio, aqui no FMS, menos de 2 anos, né? As unidades começaram a realizar de forma isolada, cada um a seu momento. Acho que esse é um aspecto para pesquisas futuras importantes, né? Avaliar essa entrega, considerando as diferentes possibilidades, os diferentes cargos e funções que a gente tem dentro da universidade. Então, fica uma dica interessante para trabalhos futuros. Érica, você quer fazer algum comentário? Não, era só essa pergunta mesmo, era só essa questão com relação aos indicadores mesmo. Tá, a gente vai para o segundo trabalho, né, com a Lívia, né, a do Lean. Lívia, você é mestranda e esse trabalho tem a ver com a seu mestrado? Sim, é um trabalho, foi um artigo de atividade de sala mesmo, de disciplina, Não tem a das ver com o seu ferramentas de mestrado, né? qualidade. Sim, sim, tem a ver com o mestrado. Não, eu digo assim, é a sua pesquisa de mestrado, não? Ah, não, não. Minha pesquisa de mestrado é referente à cibersegurança e trabalho remoto.
Então assim, ó, aí é um comentário, né? Vocês podem ajudar na medida do possível aí. Assim, se a gente pensar nos entes públicos, o município é onde a gente vive a vida, efetivamente, é onde a gente sente os impactos diretos da gestão pública. Não que os outros, no ente estadual e federal, a gente não sinta isso, né? Mas de uma forma bem direta e simples, a gente sente na relação com a prefeitura. Como você falou de saúde, educação, é onde toca o cidadão de uma forma bem geral. Se a gente levar, a gente está falando aqui agora da apresentação de dois trabalhos com escopo maior, né, da LGPD e de contratos em instituições de ensino superior, a gente observa uma série, uma gama de possibilidades de gestão, de processos novos, de modernização do modelo de gestão, que a gente consegue enxergar com tranquilidade e ver acontecendo nos órgãos federais, nos órgãos estaduais em menos escala, que a gente não vê no nível dos municípios, certo? E aí, você fala do Lean, da aplicação do Lean como uma estratégia que é possível para as prefeituras, e me parece que, e aí olhando para o seu trabalho, eu fiquei com uma dúvida, esse projeto ele foi implementado ou ele vai ser implementado? Porque pela estrutura que você apresentou e pela leitura do trabalho, eu fiquei com essa dúvida. Foi feito um piloto lá? Está acontecendo alguma coisa na prefeitura? Não, não está acontecendo. Foi apenas feito através de Ah, questionário, dando exemplos e explicando o conceito. entendi. Tá, então, assim, eu não vou. Depois eu posso até mandar para você de forma particular alguns comentários sobre o artigo. Então, algumas preocupações que eu acho que são importantes, né, para essa visão é assim: a gente encontra muito uma transposição de conceitos da área privada ou da gestão privada sendo ou tentando ser aplicado na gestão pública. E aí, um cuidado importante que eu acho que a gente precisa ter é de como eu faço essa leitura da teoria, ou como eu uso essa lente teórica, ou como eu faço a transposição dessa lente teórica para a gestão pública, né? E aí, essa questão do princípio da eficiência, ela tem sido discutida de uma série de maneiras diferentes, a partir de governança, a partir de planejamento estratégico, a partir de questões que o Leonardo e os nossos dois auditores trabalham com muita eficiência aí, trabalham, né, avaliando as instituições de ensino superior, por exemplo, mas que se aplica também a outros órgãos públicos, né? Então, a minha sugestão para você, se você for avançar nessa linha de investigar isso, verificar como alguns desses modelos podem ser aplicados. Mas eu tenho uma impressão, tá? Eu tenho uma impressão que uma questão que eu acho que é importante, que você falou no final da sua apresentação, que ela não está em destaque na leitura do seu texto, é pensar como qualificar melhor os quadros do serviço público para poder atuar na melhoria da gestão e aí na melhoria desses processos, a partir de uma série de modelos. Eu digo isso porque a gente foi discutir MEG, por exemplo, com a Prefeitura de Naviraí, que é o modelo de excelência em gestão, e foi uma catástrofe. Vocês não têm ideia. Você falou aí que o seu resultado é interessante, principalmente do ponto de vista do pessoal da administração, por conta dos processos burocráticos. A gente reuniu uma série de setores para falar sobre MEG aqui em algumas reuniões e o modelo não avançou. Em hipótese alguma, em possibilidade nenhuma, existe uma dificuldade de compreensão. E aí eu falo da realidade de Naviraí, tá? Não querendo ser leviano, Lívia. Assim, faltava preparo básico para qualquer mudança na forma de gestão. Mas era isso, eu só queria entender como foi feito, né? Eu não vi o tamanho da sua população, você falou de 54 respostas, e aí no texto não está dizendo qual o tamanho, quantos servidores a prefeitura tem. Eu acho que é isso, algo para vocês, pessoal. Então, professor, só complementando a questão da sua fala, né? Quando eu vejo, né, o senhor trazendo essa questão da dificuldade, tem a parte do conhecimento, né? Mas também tem a parte assim da cultura. Eu vejo assim uma certa dificuldade, né, das pessoas inseridas em certas
administrações públicas, autarquias e tudo, que tem essa dificuldade, né, um pouco cultural, muitas das vezes dada até pelo processo, né, que são dadas as decisões, os processos de implementações, essas pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né, de aceitar certos tipos de mudança, de ser implementados certos projetos. Então, assim, eu gostei bastante do, do trabalho da Lívia, né, das questões que ela trazem, mas realmente eu concordo com o senhor nessa questão de muitas das vezes a gente tenta trazer essa questão, né, do privado para o público, só que às vezes assim a gente pode esquecer um pouco que o público, muitas das vezes, até pelo processo dele, ele impede que a gente tome algumas decisões, né, que as coisas sejam feitas de certas formas. Pessoal, fica à vontade, Lívia, você fica à vontade para comentar também, né? Acho que a Lívia até falou no trabalho, né, Érica, da questão da gestão de 4 anos, na mudança de gestão, né, dessa variável que sempre... Mas fiquem à vontade, pessoal, se quiserem fazer algum comentário. Eu só queria comentar que a ideia do trabalho é essa mesmo, porque no privado funciona. Então, tentar melhorar a questão do público, porque quem precisa do público são todos nós. E às vezes o público ele deixa de nos atender por questão simples, o excesso de burocracia. Às vezes a gente quer solicitar um único documento numa prefeitura, aí vai no setor, vai em outro, não sei o quê. Então, a ideia é conseguir melhorar os fluxos de trabalho de uma forma assim que seja mais eficiente, usando menos recursos e tendo melhores resultados. Então, a ideia do projeto é essa mesmo. Tá, Lívia, só uma questão, tá? É a questão epistemológica, né? A questão da lente teórica. Como mestranda, se preocupa um pouco com isso, tá? Do que pode, do que não pode, como eu levo um campo ou uma possibilidade de teoria de um campo para gestão pública. É uma dica que acho que é legal para mestrando, né? Que é uma preocupação que a gente precisa ter importante, tá? Desculpa, eu acho que eu cortei alguém. Podemos avançar, então? Obrigado, Talívia. Ah, podemos avançar, então? E aí, o próximo trabalho que a gente teve foi o trabalho do Leonardo, né? Sobre o modelo de gestão, de inovação de contratos. Leonardo, eu gostei bastante da sugestão, né? É uma questão que afeta a gente diretamente, é um problema seríssimo, né? Agora mesmo a gente, desculpa, talvez eu tenha esteja colocando muitas situações particulares, né? Mas agora mesmo a empresa terceirizada que presta serviço de transporte para a gente aqui no campus, né? A motorista bateu o ônibus. E, e aí a gente está numa situação assim, bateu o ônibus da UFMS, né? Está sendo uma situação bem delicada. Eu queria entender só uma coisa, né? Leonardo, você colocou que o modelo ele pode ser ajustado para várias situações, várias questões que são importantes, considerando peculiaridades, características culturais e outros aspectos das instituições de ensino superior. Esse recorte de 60% aí, 60 ou 65, não me lembro agora exatamente, né? Esse corte, ele foi estabelecido como? Eu não entendi muito essa dinâmica. Assim, foi uma discussão do grupo mesmo, né? Porque o grupo, os autores, a gente tem eu da auditoria, um fiscal de contratos, uma servidora que foi pregoeira e um servidor de gestão de materiais. Todos são servidores da universidade, né? Que participam aqui do mestrado. E aí foi uma discussão, fizemos simulações e foi um resultado que a gente chegou com base nisso, né? Então, foi mais qualitativo, né? Não uma perspectiva assim de uma medição, né? Agora os outros critérios podem ser ajustados com base na perspectiva dos especialistas, pode se expandir, pode se concentrar em um só para poder fazer as comparações para a par, né? Que o modelo HP estabelece. As escalas de cada critério também podem ser revisadas de acordo com é, é, a realidade de cada instituição, né? Mas esse ponto específico a gente fez simulações e foi o ponto que a gente achou assim,
60 está um desempenho aceitável para um contrato. Perfeito. Perfeito. Eu posso fazer uma outra pergunta? Assim, o texto traz uma contribuição tanto empírica quanto teórica bem interessante. Mas, assim, não dá para capturar no texto, né, no modelo, da forma como está, uma questão específica. Vou colocar um exemplo aqui, né? Eu tinha 2 postos de segurança na unidade. E aí, por questão de restrição orçamentária, eu passei a ter um só. 4 pessoas por posto. Então, eu perdi uma capacidade bem grande de cuidado da unidade em função disso. O modelo ele vai capturar isso em relação à qualidade do serviço, por exemplo. A pergunta é, ele captura a qualidade ou resultado, e aí foi interessante porque o desempenho ficou com um índice bem baixo lá, né, em relação... Mas dá para entender que se os outros 2 atendem minimamente, você vai ter aquele lá. Mas ele vai capturar esse critério, por exemplo, eu não tenho gente suficiente para limpeza, eu não tenho gente suficiente para segurança, ou para a Copa, que foi o que foi negado aí, que foi o que deu... Você consegue perceber se eu explicar para a gente? Então, é interessante que a gente foi fazendo essa pesquisa, esse trabalho, e um colega, ele até está com vontade de trabalhar nessa linha com o projeto dele de mestrado, dissertação, porque a gente parece que encontrou a ponta do iceberg, porque dá para trabalhar com muito mais coisa, né? Mas é, sobre essa questão dessas mudanças sensíveis, isso pode ser previsto melhor nos critérios, né? Ou até mesmo, por exemplo, essa sensibilidade do desempenho, ela é mais preponderante para uma instituição. Nessa avaliação dos especialistas, né, eles vão comparando, ó, não, o desempenho ele é extremamente mais importante que o preço do contrato, que é a vantajosidade econômica financeira, né? Então, pode-se fazer nesse ajuste, mas isso depende de um aprimoramento do modelo, professor. Assim, essa é a versão 1.0, sabe? Então, assim, a gente até ficamos até surpresos que os professores falaram, ficou muito bacana, a gente recomenda, vamos publicar, semana que vem fecha o prazo do SEMEAD. Então, já foi bem em cima, mas realmente dá para fazer novas pesquisas, aprimorando e, de repente, colocando esses aspectos mais sensíveis para influir no modelo, né? Ou como novos critérios, ou como uma nova avaliação. Cara, ficou muito legal. Eu vejo um potencial absurdo, assim, né? Eu fiquei muito... como gestor, meu olhinho brilhou vendo isso daí. Eu acho que tem um caminho bem legal para... E essa possibilidade que vocês comentaram, que você comentou, né, de novos ajustes e... Parabéns, tá? Segue firme, que acho que vocês têm um caminho. Se tem alguém querendo fazer algum trabalho aí de dissertação, de doutorado, ou de dissertação de mestrado ou tese de doutorado, tem um caminho interessante pela frente, tá? Porque já as contribuições empíricas e teóricas estão postas aí. Legal. Obrigado, tá? Obrigado. E a gente parte para o final, pessoal, com um trabalho sobre LGPD aí, do José Guilherme, né, e da turma. José Guilherme, a UFMS também foi mal avaliada em 2020, um pouco melhor do que vocês, com 0,39, mas a gente teve um episódio depois da pandemia que foi determinante, né? A gente teve uma invasão nos sistemas da UFMS e foi um caos geral. De lá para cá, a gente foi feito um investimento gigantesco e todo esse trajeto que você está colocando aí foi trilhado aqui, né? E a gente aprovou o manual de boas práticas. A gente fez uma série de mudanças, a gente mapeou praticamente tudo que tem para ser mapeado. Foi feita uma comissão gigantesca que envolveu todas as unidades de avaliação de risco. Então, assim, eu vi o seu trabalho assim, só que a nossa realidade é um pouco menor, bem menor que a de vocês, não um pouco não. Vocês têm uma quantidade muito maior de servidores, de alunos, de tudo mais, né? Mas eu gostei bastante do trabalho criterioso e de como ele foi feito aí com vocês e interessante que foi feito da perspectiva de uma consultoria, né? Achei muito interessante. É, a UFMS parece que tem conseguido receber prêmios por conta desse trabalho que foi feito em relação a isso.
Parabéns pelo trabalho, e esse é um trabalho que ele é incansável, né? Vocês estão bem no começo, a gente também, apesar de ter feito muita coisa, a etapa de mapeamento e de análise de risco, acho que foi a que avançou mais, e também da elaboração do manual, né? Mas eu gostei muito do trabalho de vocês assim, espero que vocês tenham um resultado ainda mais precioso nos próximos anos, né? Em relação ao que vocês estão fazendo agora. Obrigado pela oportunidade. Não sei se você quer fazer algum comentário sobre isso. Érica, fica à vontade também. Não, gostaria de agradecer mais uma vez, né, a participação de todos. É muito importante, né, a gente sempre estar nesse meio acadêmico e tentar trazer um pouco para a realidade, né, a teoria, né, e ver que muitas das vezes, né, o que tá na teoria, quando a gente vai implementar, não necessariamente vai ser de forma tão fácil assim quando a gente vai esbarrar, né, com a prática. Então, assim, obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Vou pedir para vocês preencherem, né, a pesquisa que eu coloquei lá no chat e o que vocês precisarem, tá? Tô por aqui. Ô, Érica, se me permitir, Zé Guilherme, você está por aí ainda? Então, assim, Você pode me dizer o que vocês acharam que foi mais complexo nesse processo todo aí que vocês fizeram? então, chegar nas unidades, porque, como eu disse, são muitos processos. E a gente falou assim, olha, quem tem expertise para apoiar a gente é as unidades. Por exemplo, o SISU. Vamos até o registro de controle acadêmico, né? E eles preenchem com a gente. E você chega lá, eles têm as demandas deles já do dia a dia que não param, né? E mais essa demanda nova, né? Vocês estão trazendo mais trabalho aqui. O que foi surpreendeu a gente é que apesar deles às vezes terem muitas rotinas, eles receberam muito bem, porque mesmo que às vezes a instituição só dissemine a cultura de LGPD depois que como aconteceu, vai acontecer na FMS, vai acontecer em muitos locais, aconteceu no INSS, né, o vazamento, né? Apesar de, às vezes, não ter essa disseminação, a LGPD acho que já está muito difundida entre servidores públicos. Então, eles receberam Sim, muito bem, muitos procuraram ler a lei antes. O senhor trouxe o caso da UFMS. A UFMS é uma parceira das auditorias, o COBAS, né, o evento de auditoria esse ano foi aí, sim. no campus Campo Grande, né? E se a gente aqui na auditoria da UFMG puder apoiar em alguma coisa, vocês aí, quiser passar o nosso contato para a auditoria da UFMS, apesar de que ele já tem o contato da Terezinha, todo mundo conhece ela, né? Mas a gente está disponível aqui. Acho que o principal é isso, não ter essa disseminação prévia da cultura de forma institucional, sabe? Às vezes esbarra nisso quando vai ter de contato direto com os servidores, mas de todo jeito é um trabalho muito satisfatório fazer ele, sabe? No final você sente que realmente colaborou, assim como tem outras, a DTI, nosso também vai, cada cantinho da gestão ali está tomando uma medida nesses vários passinhos para se adequar ao LGPD e a gente sente que está colaborando, isso é muito bom. Legal, cara, bacana, bem bacana, adorei também. Eu queria fazer um agradecimento a vocês, a Érica agradeceu, né? Os textos estão muito bem escritos, né? Eu acho que a sessão foi bem bacana. É uma pena que é muito rápido, né, Érica? É muito rápido. Gente, eu desejo muito sucesso. Eu vi que o José Guilherme, acho que o Leonardo estão fazendo doutorado, né? A Lívia está fazendo mestrado. O Cantídio e a Jéssica, eu não vi se estão fazendo mestrado ou doutorado. Muito sucesso para Também vocês. mestrado. Mestrado Mestrado, também, né? professor, estou fazendo. Sucesso para vocês, tá? Sucesso também para a Érica no doutorado dela aí. A gente espera se encontrar outras vezes. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Um grande abraço a todas e todos. Agradeço a oportunidade. Tá, e não esqueçam de preencher a avaliação aí, tá? Da sessão, por favor. Obrigado, Érica, gente. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Oi, professor. Obrigada. obrigado pela oportunidade de estar com você, tá? Sucesso no seu trabalho aí. A gente se encontra em outras Obrigada, oportunidades. com certeza. Tchau, Tchau, tchau. tchau.